Galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu assisti o filme Homem-Aranha Um Novo Dia. O novo filme do Homem-Aranha, o quarto filme do Homem-Aranha do Tom Holland no MCU. E será que esse filme foi o melhor dele que ele já fez? E o melhor filme do Homem-Aranha? É isso que eu vou falar pra vocês nesse vídeo e dar minha opinião sobre o filme, ok? Mas antes da gente começar, deixa a sua teia no like, se inscreve no canal, ative o sininho do aranha e comenta aí o que você achou do filme, ok? E a sua nota pro filme também, ok? Então, sem mais delongas, vamos falar de Homem-Aranha Um Novo Dia. Cara, eu já posso falar uma coisa. Esse filme aí foi espetacular. Cara, é impressionante. Porque, tipo, nesse quarto filme, quem dirige o filme é o Destin Daniel Cretton, ok? Que pra quem não sabe, ele foi o diretor de Shang-Chi, que pra mim é um filme ok, bom, e fez a série do Wonder Man, que pra mim já é uma série excelente, tá bom? E, cara, ainda bem que a Marvel decidiu escolher esse diretor, porque, cara, as cenas de ação são fantásticas, a direção dele é magnífica já. Eu já vou falando coisas boas do filme, ok? Porque, pra quem não se lembra, na antiga teologia, quem fazia é o John Watts, que, sinceramente, que diretor ruim. Sinceramente, é um dos piores diretores, tá bom? E, cara, era uma direção meio ruinzinha, viu? Já nesse filme é excelente, cara. Tipo, eu não vou dar spoilers, mas, tipo, imagina, só ver a luta, sei lá, do Tentáculo contra o Hulk. Cara, aquela direção lá é fantástica, eu gosto muito, cara. As cenas de ação desse filme são magníficas, cara. Temos as lutas, como a luta do Tentáculo, a luta contra o Hulk, que, cara, a luta contra o Escorpião, que também é maneira. Ou seja, cara, isso aí já vale o filme, por ser incrível, tá bom? Mas agora vamos falar dos personagens, ok? Que no caso vamos falar dele, o pobre Peter Parker. E, cara, o Tom Holland, ele nasceu pra ser Homem-Aranha, viu? Tipo assim, a atuação dele no Homem-Aranha é legal. Eu acho que começou a melhorar a atuação dele quando ele fez aquela cena lá em Guerra Infinita, onde ele fala pro Tony Stark, eu sinto muito, que aquela cena lá foi legal. Mas, tipo assim, tirando o Vingadores de lado, que sem Vingadores nesse filme, exceto o Hulk, claro, tivemos lá em Sem Volta Pra Casa, que pra mim foi uma atuação muito legal do Tom Holland. Tipo, ele sabendo do sacrifício. E, cara, nesse filme, o Tom Holland entregou uma baita de uma atuação. Porque, tipo, ao mesmo tempo que o Homem-Aranha tá isolado, tá solitário, tipo assim, tem momentos que ele parece que está feliz, engraçado, porque ele tem que ser assim pro povo. E, cara, o Tom Holland transmite isso muito bem. E outra coisa que eu gosto é do traje desse Homem-Aranha. Que, cara, esse traje aí é o melhor traje dele em live action, tá bom? Pra mim, eu acho que, tipo assim, se eu fosse fazer um ranking dos três primeiros, acho que o primeiro é esse daí, de Um Novo Dia. Daí, que é também igual o de Sem Volta Pra Casa. Depois o do espetacular Homem-Aranha 2, do Andrew Garfield. E depois talvez o traje simbionte do Tobey, tá bom? Acho que esses aí são meus rankings, tipo, os três primeiros, tá bom? Mas, cara, eu gostei muito do Homem-Aranha nesse filme. Já que eu. Bom, não que eu não gosto de Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha é o melhor super-herói do mundo. Mas, enfim. O Peter Parker e o Homem-Aranha estão muito bem nesse filme, cara. Temos o arco dele, né? Sendo solitário, mas será que ele tem que ser meio solitário? Eu acho isso bem bacana. Eu gostei também, tipo, disso aí que tava. hum, Colocando nos trailers esse novo poder dele, tipo de teias orgânicas. E, cara, isso aí achei muito bacana, porque isso me lembrou do Peter do Tobey, entende? E, cara, tem uma referência a ele sobre isso. Eu sei que apareceu no spot, ok? Então, né? Mas, enfim, continuando. Eu gostei muito do Homem-Aranha desse filme. Gostei como é que o Tom Holland conseguiu transmitir a solidão do Peter, mas mesmo assim ele conseguiu entender diferente, talvez. Isso aí foi bem bacana, cara. Muito legal mesmo, viu? E falando sobre os personagens também, tivemos a volta da Michelle Jones e do Ned. Que, cara, eu achei legal. Tipo, o Ned eu gostava dele, daí nesse filme tá legal, tá ok. A Michelle Jones, no caso, tipo assim, eu não gostava dela no início, longe de casas. Em longe de casas é engraçado, em longe de casa. Aí você volta pra casa, ela ficou boa, ficou legal. Aí nesse filme, cara, tem uma cena com ela que, cara, deu pra sentir o que o Peter tava sentindo. Eu não vou dar spoilers, ok? Mas, cara, tem uma cena que é excelente dela. Que, cara, eu eu gostei, viu? Eu achei a atuação dela bem legal, do Homem-Aranha também. Mas, cara, deu dó do Peter, viu? Deu dó do Homem-Aranha, tá? Mas falando dos outros personagens do filme que estamos aí,
tivemos o Justiceiro. E, cara, será que o Justiceiro foi censurado? Porque, pra quem não sabe, o Justiceiro é um anti-herói que é meio violento, sabe? Mas, cara, nesse filme ele tá maravilhoso. E, sinceramente, eu acho que ele não tá violento. Não, quer dizer, ele não tá. Não é que ele tá violento, ele tá violento, mas não tá censurado, sabe? Tipo assim, quando ele quer falar um palavrão, o Homem-Aranha tira uma teia na boca dele, isso aí eu acho bacana. E, cara, eu gostei do Justiceiro nesse filme, sabe? Porque, tipo, eu queria muito que fosse o Demolidor. Quem não quer ainda ver o Homem-Aranha e o Demolidor juntos, tá bom? Mas, cara, o Justiceiro foi bem bacana. Eu gostei da dinâmica entre ele e o Homem-Aranha, porque, tipo, eu gosto como é que os dois são um contraste entre o outro. Porque, tipo. O Justiceiro, ele é alguém solitário, só que faz sentido, entende? Tipo assim, não que o Peter é solitário, mas também faz sentido. Mas enquanto o Justiceiro quis virar meio que anti-herói, o Homem-Aranha ainda é um herói, entende? Eu acho isso legal. E, cara, o que eu mais gosto é que, tipo, os atores que faziam o Homem-Aranha e o Justiceiro, o Tom Holland e o John Brattle, cara, eles na vida real eles são amigos, cara. E tem uma cena desse filme, que eu não vou dar spoilers, uma cena específica que, cara, quando os dois personagens estavam interagindo, eu tinha pensado, não são os dois personagens que estão falando, são os atores falando. E, cara, é muito legal essa cena, cara. Eu gosto bastante, viu? Falando dos outros personagens, o Homem-Aranha tá bem legal nesse filme, o traje dele, ele tá mais experiente, cara, finalmente, cara, sem aquilo lá de, ai, senhor Stark, quero um traje, por favor, não, não tem isso, cara, ele é o Homem-Aranha experiente, cara. E eu tinha até visto uma galera falando, nossa, mas ele tá com uma IA no filme, nos trailers, tá com esse computador, esse laptop, ele ainda tá com coisas Stark. Cara, ele não tá com coisas Stark. É que, tipo assim, esse laptop, esse computador são dele. Ele pegou, talhada no lixo e criou. Isso aí que eu acho legal no filme, que tipo, ele pegou talhares do lixo e tá montando coisas pra ajudar ele, cara. E eu também acho muito legal no filme como é que explora que ele não tá cuidando bem da saúde mental dele. E que isso tá afetando os poderes dele. Mas não de algo negativamente, mas algo mais positivo. Mas não para ele, e sim pro corpo dele. Porque, tipo assim, olha só. Quando ele não. Quando. Como ele tá solitário, ele não vê seus amigos há 4 anos, já faz, ele só tá sendo Homem-Aranha. E eu gosto como é que isso faz sentido por causa disso aí que ele tá tendo os poderes, tá bom? Que faz uma referência àquela saga lá do Homem-Aranha, o outro. Mas, tipo assim, eu vou dar um pequeno spoiler pra você se o outro não aparece, ok? Mas se você não quiser ouvir, pode abaixar o volume e pular o vídeo, ok? Mas, tipo, o outro não aparece, ok? Já é um spoiler, ok? Ele não aparece. Também não iam colocar, sei lá, um Deus Aranha falando com o Homem-Aranha e tal, 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 tal. Não, óbvio que não. Mas, tipo, eu gosto como é que o filme faz esse contraste de que a solidão do Peter já tá afetando ele, só que ele não quer pensar nisso, sabe? Isso aí eu acho bacana. O que mais eu posso falar? Cara, a fotografia desse filme tá maravilhosa, tá muito linda, de verdade, cara. Tá muito legal. As cenas de luta são maneiras, as cenas de ação. E, cara, eu gostei que nesse filme tivemos mais coisas do Homem-Aranha do que nos outros filmes. Tipo, nesse filme aqui tivemos personagens a ver com o núcleo do Homem-Aranha. Tipo, por exemplo, o Escorpião, que, cara, o Escorpião tá muito maneiro nesse filme, cara. Tipo assim, o traje dele tá legal. Isso aí eu acho bem maneiro, cara. Eu acho bem legal isso. E eu gostei do Escorpião nesse filme. Espero que ele apareça no quinto filme. Se tiver, eu acho, mas se tiver aí vai ser maneiro. Uma nova personagem que foi incluída nessa trilogia foi a Jean Delphos, ok? Pra quem não sabe, nos quadrinhos da Marvel ela é uma detetive. E nesse filme aí ela também é uma detetive, só que também policial, investigadora. E cara, eu gostei muito dela, porque, tipo, a única pessoa que o Peter conversou nesses anos todos, tipo, conversando com alguém, foi ela. E cara, eu acho muito legal a dinâmica entre eles, sabia? Porque, tipo, a Jean Delphi já é alguém experiente, aí, tipo, ela tem o mesmo humor do Homem-Aranha. Tipo, não tem o mesmo humor, mas, tipo, ela entende o que o Homem-Aranha tá passando e até defende ele. Tipo, tem uma cena desse filme onde o Homem-Aranha. Bom, eu vou dar spoilers, ok? Desculpa, desculpa, tá bom? Vai ser alguns mini spoilers, ok? Que tipo, o Homem-Aranha faz uma coisa nesse filme que eu não vou falar o que que é. Aí a Jean Dolph tenta proteger ele, tipo, falando: ó, não faz mais isso que assim eu não vou conseguir te proteger. Isso aí eu acho bacana, eu gostei da dinâmica entre eles, tá bom? Eu só tô um pouco triste porque acontece com uma coisa nela nos quadrinhos, sabe? Que é uma saga, que é um quadrinho do Homem-Aranha. Será que eu vou adaptar esse arco dela dos quadrinhos por filmes? Talvez. Mas vai ser um pouco triste porque ela tem dois filhos.
Vai ser triste. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito dela e eu também gostei do Escorpião. Agora tivemos também, cara, os 5 minutos desse filme já são maravilhosos. Porque, tipo, como é que se fala? Já recapitula o que aconteceu no filme seguinte, mas também, tipo, tivemos essas capas recriadas das HQs, que é muito maneiro, do Tarântula, do Boomerang, do Lápide. E, cara, tivemos o Lápide. Eu não quero falar dele agora, eu quero falar ele nos spoilers, ok? Mas, cara, tá legal o visual dele e tal. O ator que foi escolhido também é legal, mas eu falo depois dos spoilers, ok? Mas, cara, eu gosto muito do filme, cara. Eu gostei de verdade do filme. E, cara, esse filme é um upgrade dos outros. Porque, tipo, os outros, eles não tinham uma fotografia tão legal. Não tinha coisas de Homem-Aranha. E nesse filme nós tivemos coisas de Homem-Aranha. Que, cara, foi muito bacana, cara. E, cara, finalmente que a Marvel viu pra vida e trouxe o Hulk de volta, né? Que o Hulk tá nesse filme, cara. Será que o Hulk foi nerfado? Olha, eu vou dar, eu não... Olha, será que ele foi nerfado? Olha, eu vou dar um spoiler, tá bom? Mas, tipo, eu não vou falar, nossa, o que acontece na luta, não. Mas eu posso falar uma coisa, que o Hulk não tá nerfado. O Hulk e o Bruce Banner, que estão nesse filme, eu acho eles legais, eu acho eles bem maneiros, sabe? Mas principalmente o Hulk, que caia, o Hulk ele foi maneiro nesse filme, tá bom? Mas eu vou contar como é que foi a luta entre eles lá no final do filme, ok? Tá, o que mais eu posso falar? Bom, também tivemos o vilão, que no caso foi o William Metzer, que eu tinha falado lá no último trailer, final lá do Homem-Aranha, o Novo Dia. E o que eu achei dele? Achei ele um vilão ok, achei ele um vilão bom, já que descobriram quem ele era, quem era o personagem, e achei bom, achei legal esse vilão. E também ele parece que ele vai impactar bastante no futuro do MCU. Principalmente com a personagem da Sad Sink, viu? Uhum. Bom, também tivemos outros personagens da Marvel nesse filme, né? Como aquele do Tentáculo, que, cara, tanto faz eles no filme. Tipo, a cena de lutas dele com o Homem-Aranha é legal, mas se tirar eles do filme, bom, não vamos ter essa cena maneira de luta, mas, cara, pode botar, sei lá, outro grupo da Marvel que não vai mudar nada no filme, entende? Mas achei eles legais no filme também. Cara, no geral eu gostei bastante de Homem-Aranha um Novo Dia. Como tratou a solidão do Peter, do Homem-Aranha principalmente, eu gostei disso. E tem uma coisa que eu gostei do filme, que eles usam a mesma cena, repetir a mesma cena, mas para significar que eu acho isso bem legal. E tivemos também a personagem da Sad Sink, que eu não vou falar quem é, mas o que eu posso falar é que eu achei a personagem dela bem legal e eu acho que ela também vai impactar bastante, entendeu? Então, a minha nota pro filme, eu já vou dar nota pro filme aqui, dos spoilers acho que eu vou falar mais do filme, sabe? Mas enfim, pra mim, a nota pra esse filme é nota 10. Sim, eu realmente gostei muito desse filme, cara. Claro, tem alguns problemas, tipo, eu queria ter visto mais do Hulk e mais da personagem da série 5, tá bom? É as únicas coisas negativas. E o humor do filme tá bom também. Cara, tem uma cena nesse filme que eu me matei rindo, que é o seguinte, eu não vou falar bem da cena. Eu só vou dar uma dica. É o Peter Parker, tá bom? E ele sem querer faz uma coisa. E, cara, é muito engraçado essa cena. Eu ri bastante, cara. Eu gostei dessa cena. Mas agora, vamos aos spoilers do filme, ok? Mas peraí, a minha nota pro filme é nota 10 de 10, ok? Pra mim é o melhor filme do Homem-Aranha do MCU, ok? Mas, tipo, se eu fosse ranquear a trilogia, acho que seria assim. Homem-Aranha um Novo Dia, depois sem voltar pra casa, depois de volta ao lar e depois longe de casa. Que pra mim, Homem-Aranha um Novo Dia é nota 10, sem volta pra casa é nota 8, de volta ao lar é nota 7 e longe de casa é nota 3 ou 4 ou 2. 3. Eu nota 3 porque aquele filme lá é realmente ruim, é uma porcaria, viu? Nossa, John Watts, ainda bem que tu saiu do MCU, viu? Nunca mais vou fazer um filme do Homem-Aranha. Finalmente, graças a Deus. Mas agora, alerta de spoilers. Vamos ter spoilers agora nesse momento, ok? Então se você não quiser pegar algum spoiler, sai do vídeo, ok? E depois volta quando você tiver assistido o filme. Pode ser? Alerta de spoilers.
Bem, como eu avisei a vocês, aqui vai vir os spoilers de tudo que acontece no filme. Tananã, tananã, tananã. Tá, vamos começar. Olha, a personagem da série 5, eu acho que todo mundo já sabia, que eu já vou falar logo de cara. Ela é Jean Grey. Pronto, eu falei, tô leve, ela é Jean Grey no filme. E cara, tipo assim, o que eu achei dela no filme? Eu achei ela legal. Mas tipo, ela ser antagonista num filme do Homem-Aranha, é que tipo, não tem problema se ela começar como antagonista e depois virar heroína. Mas cara, um filme do Homem-Aranha, sabe, é meio aleatório. E sabe, cara, sabe do Lápide que eu ia falar agora? Então, o Lápide, eu achei o visual dele maneiro, o ator que foi escolhido, mas ele só aparece em 10 segundos. Galera, você lembra do Boomerang do Tarântula, onde tipo, recriam capas, aí depois mostra como é que o Homem-Aranha tá vivendo nesses últimos anos e captura os vilões? Então, o Lápide também tá na abertura do filme dos 5 minutos, que no caso é o Homem-Aranha derrotando cada vilão. Cara, pra quê, meu? Pra quê? Não, e sabe qual é o pior? Eu acho que no primeiro trailer eu criei teoria sobre o Lápide, que tipo, podia ser o vilão, eu acho, e tal. Mas, cara, o Lápide, ele mal aparece no filme. Ele é capturado pelo Homem-Aranha e deu. Só isso. Cara, que coisa, viu? E tipo, pior que o Lápide, eu espero que ele pelo menos seja importante nos próximos filmes do Homem-Aranha. Porque, cara, eu gosto do Lápide, acho ele um vilão bem legal, ele é um vilão mafioso, entende? Eu acho isso bem legal. Ai, mas tudo bem. Bom, falando sobre a personagem da série 5, que é a Jean Grey, cara, eu gostei dela. Pra mim é a melhor Jean Grey até agora, porque tipo, da primeira trilogia dos X-Men, era boa. A da segunda foi péssima e essa daí é boa. Porque, tipo, tem uma motivação e tal. Porque, tipo, eu já vou dando spoilers. Que é o seguinte: ela tá atrás da irmã dela, que é a Sarah Grey, ok? Que falou para ela sobre o V-Max. Aí, quando a Jean Grey tá investigando e quando ela é capturada pelo William. O William Madison fala que não conhece o que é V-Max. Só que aí ela descobre que na verdade o V-Max era um tipo de máquina lá em cima. E cara, achei isso bem legal. Porque, tipo, não era algum produto mutante para atingir os poderes dela, sabe? Mas sim que na verdade era, pelo que eu entendi, era uma máquina que tentava liberar todo o poder dela, entendeu? Isso aí eu achei algo bem legal. E, cara, achei interessante que, tipo, ela aparece pouco no filme, mas, tipo, ela tem importância que, tipo, como ela é uma telepata, ela comunica cada um pelas mentes. E, cara, tem uma cena que eu acho muito legal, que é o seguinte. Quando o Homem-Aranha vai beijar a MJ, já que tá salvando ela, pois ela tá sendo ameaçada, a MJ abre a máscara e beija o Homem-Aranha. Aí eu pensei, o que é isso? Eu pensei assim, o que é isso? Ela se lembrou do Peter? Mas isso aí não faz o menor sentido, ela tinha que ter esquecido. Aí depois o que acontece? A Jean Grey fala, sou eu. Cara, essa cena aí achei bem bacana, porque tipo, o Homem-Aranha estava solitário e quando ele foi beijar, e quando a Michelle Jones beijou ele se sentiu finalmente amado, sabe? E cara, a Jean Grey enganou ele. Pô, coitado do Homem-Aranha, viu? E cara, você lembra daquela cena, você lembra quando eu falei que tem aquela cena lá do Homem-Aranha? Junto com a MJ. Então, cara, é uma das melhores cenas do Homem-Aranha. Tipo, eu acho que é uma das cenas mais tristes dele também. E de atuação do Tom Holland e da Zendaya mandaram bem. Porque, tipo, o Homem-Aranha, quando a Zendaya descobre sobre a carta que ele tinha escrito para ele, para o Ned, para ela, pro Ned. Então, o Peter acaba falando: olha, eu tô tentando passar todos esses dias tentando seguir em frente, mas não dá. Eu te amo. Aí, tipo, eu gosto muito como é que a Michelle não reage, tipo, ai, mas eu nem te conheço, você é estranho. Não, tipo, ela entende a dor do Homem-Aranha, já que conheceu ele, só que ela não se lembra. E eu gosto muito como é que a forma foi resolvida, que, tipo, ela fala, olha, com certeza a garota que você dedicou a isso, eu gostaria de você amasse você, mas eu não te amo, sabe? Eu nem te conheço. Cara, quando ela falou eu não te amo, cara, ui, cara, deu dó do Homem-Aranha, sabe? Bah, que tristeza, viu? Que tristeza, viu? Bah, foi triste, viu? Mas, tipo, eu vi algum. Tipo assim, eu já vou. Eu vou dar depois. Lá ele. Eu quis dizer que eu vou falar mais depois de outros spoilers do filme, ok? Mas, tipo, cara, essa cena aí. Ui, essa cena aí doeu, viu? Cara, essa cena aí foi bem triste, viu? Nem o John Watts fez uma cena tão triste assim. Talvez a morte da Tia May.
porque foi bem triste. E falando sobre a Tia May, ela volta nesse filme num flashback, tá? E, cara, eu gostei muito como é que o flashback dela fez sentido. Que, tipo, ela fala pro Peter depois de descobrir lá em De Volta ao Lar, que pra mim, depois da resolução foi legal no flashback, só que se tivesse mostrado antes, entre longe de casa, aí teria sido melhor. Porque, tipo, né, aquela Tia May que é, que é do MCU, que é essa daí do filme, que, tipo, vai lá, me ajuda aí lá no festa, não sei mais o que. É que, tipo, ninguém gosta dessa Tia May, sabe? Porque, tipo, fizeram uma Tia May mais, sei lá, como é que eu posso falar? Fizeram uma Tia May que, tipo, quer que o sobrinho dela vire herói. Sendo que nas histórias ela se preocupa muito e tal, entende? Mas, tipo, gostei do flashback que é o seguinte: a Jean Grey entra na mente do Homem-Aranha e se lembra de um flashback, onde a Tia May fala: coisas terríveis vão acontecer com você, assustadoras. Mas as pessoas vão sempre te amar, não por causa de ser herói, mas pelo que você é, entende? Mas pelas ações que você faz. Isso eu achei bem legal do filme, sabia? E a Jean Grey entra e depois ela fala pro Peter: eu tô sozinho, eu sinto muito pela sua tia. Aí o Peter: eu sinto muito pela sua irmã. Mas você não tá sozinho, você tem a mim. Cara, essa cena aí foi bem legal, cara. Caraca, olha o dia que nós passamos. Sei lá, de três filmes que foram legais, bons. Aí depois parece que foi maravilhoso. Cara, de verdade, essa cena aí foi muito legal, cara. Eu gostei, viu? Mas vamos falar sobre o Hulk agora. O Hulk, será que foi nerfado? Olha, ele não foi nerfado, cara. Galera, tipo assim, quando o Homem-Aranha vai lá no departamento da controle de danos, ele encontra o Smart Hulk. Que, cara, quando eu vi o Smart Hulk, o Professor Hulk lá, de Vingadores Ultimato, eu pensei: nossa senhora, não, de novo, não! E tipo, quando o Homem-Aranha começou a lutar contra ele e o Justiceiro foi junto e conseguiram encarar o Professor Hulk, eu pensei: eu não sei se eu fico feliz porque eu tô gostando que esse Hulk tá sendo humilhado, ou se eu fico triste porque o Hulk já tá sendo humilhado. Mas daí depois, já que essa daí é apenas uma das personalidades do Hulk, aí eu gosto muito de como, tipo, o Hulk que a Jean Grey tá controlando ele, só que o Hulk parece que impede ela, sabe? Daí a Jean Grey sente uma dor na cabeça e decide não mais controlar ele. Aí, quando o Bruce Banner acorda, ele fica todo mal e fica todo preocupado. E o Homem-Aranha, quando ele ia botar um dispositivo dele, que é o seguinte, tá? Esse dispositivo, ele criou para controlar as teias orgânicas, por causa que tava incomodando ele e queria usar os lançadores de teia. Por causa que o poder do Homem-Aranha tava afetando muito ele, tava deixando ele mais agressivo, sabe? Essa parada aí eu gostei, por causa que a solidão dele, ele tava aprofundando muito mais nesse poder do Homem-Aranha, tá? Mas, cara, quando o Bruce Banner dá um tapa no Homem-Aranha, tipo, não encosta em mim, ele fala: foge, que ele tá vindo. E, cara, eu gostei muito dessa transformação do Hulk. E o Homem-Aranha fica preocupado, tipo, caraca, eu não acredito. E, cara, eu gostei muito que o Hulk vai lá, se transforma e fala: sem Banner, sou Hulk. Cara, essa cena aí foi irada. E essa cena aí foi bem legal, cara. Daí o Hulk ele aparece e o Homem-Aranha: agora eu tô ferrado. E, cara, é muito maneiro, porque, tipo, a luta já começa com o Hulk pegando o Homem-Aranha, batendo ele no chão, igual o Loki lá em Vingadores. Aí depois o Homem-Aranha tenta colocar o chip, só que o Hulk não deixa. E, cara, o Hulk não tá nerfado. Tipo, eu gosto muito como é que o Homem-Aranha tenta usar a inteligência dele pra lutar contra o Hulk. Porém, o Hulk é muito mais forte do que ele. Aí o Hulk começa a lutar contra o Homem-Aranha e tal. E quando o Homem-Aranha prende ele com as teias, não adianta nada. Nada. Ele dá um tapa. Depois, quando os destroços caem, o Hulk vai junto. E quando o Homem-Aranha tenta deter o Hulk com a mão do Shocker que aparece no filme, cara, eu pensei: o Hulk vai sofrer algum dano. Mas não, o Hulk pega a mão do Shocker e quebra ela e o Homem-Aranha vai. E o Homem-Aranha. Como eu posso falar? É atingido. Ele vai até na parede. Aí depois o Hulk humilha o Homem-Aranha, tenta bater nele e ele pega a mão. E ele pega pelo pescoço do Homem-Aranha. E, cara, se o Homem-Aranha não tivesse falado: eu sou seu amigo e tal, o Hulk teria acabado com ele, cara. E eu vi algumas pessoas falando: nossa, mas o Hulk ter pagado por causa que não matou o Homem-Aranha? Ai, como assim? Mas, galera, o Hulk nunca foi. O Hulk sempre foi um herói, tá? E outra coisa, o Hulk, ele só quer proteger as pessoas, só que as pessoas acham que ele é um monstro, entende? E o Hulk, ele sente raiva por causa do passado dele traumático, sabe? Então, tipo, eu gostei dessa cena porque, tipo, o Homem-Aranha fala: eu sou seu amigo e tal. Então o Hulk, ele não decide mais acabar com o Homem-Aranha, sabe? Eu achei legal.
Mas, tipo, é que toda a cena da luta tá nos trailers, né? Aí é que tá, né? Mas eu gostei da luta, achei bem maneira, sabe? Eu achei bem legal. Aí depois depois o Bruce Banner é preguiça e vai num hospital psiquiátrico. E esse aí foi o. E cara, é impressionante que, tipo, depois dessa luta, o Hulk nem é mencionado, nem aparece mais. Foi só isso. Então tá bom. Bom, eu vou dar. Tá. Eu vou falando mais dos spoilers, ok, do filme. E, cara, a cena final, onde tem o Justiceiro salvando o Homem-Aranha, já que o Justiceiro queria atirar na Jean Grey, porém o Homem-Aranha impediu. Aí depois a Jean Grey salva o Homem-Aranha, que foi bem legal, e ela vai embora. Então, tipo, já podemos pensar naquela música dos X-Men. Depois eu encontrará com o Professor Xavier. Daí temos o final do filme, que é basicamente o Homem-Aranha comprando uma flor, por causa que todo ano ele iria até lá no cemitério ver o túmulo da Tia May para entregar, entendeu? Daí depois ele decide falar com o Ned. E, cara, eu gostei muito dessa cena que tipo, o Ned reconhece o Peter como aquele cara lá das flores, lá da festa da MJ com o namorado. E, cara, o namorado dela nem tem nome, eu acho. Pelo que eu me lembro, sabe? Eu não sei se é o Henry Osborn ou se é outro personagem, sabe? Mas enfim, continuando, eu gostei muito. E o Peter chega no net e fala: Oi, eu sou Peter. Aí quando os dois começam a fazer o. Começam a fazer o toque aí deles, igual na da teologia, o Ned fala Peter? Então ele reconhece o Peter. Cara, essa cena aí foi muito legal. Eu vi algumas pessoas falando, mas não faz sentido, né, de ser embargado do Peter. Mas, tipo, nas HQs é o seguinte: quando o Homem-Aranha quer que todo mundo esqueça que ele é o Homem-Aranha, o Peter Parker, o que ele faz? Ele faz o feitiço. Porém, é o seguinte: se ele revelar pra pessoa a identidade, a pessoa automaticamente tem as lembranças de volta. Então, acho que foi isso que adaptaram no filme, ok? Tá. Daí depois temos o final do filme, cara. Eu achei muito legal. E temos a cena pós-créditos, que é no caso o seguinte: no filme o Ned criou um tipo de dispositivo igual aquele lá que o Genki, lá do. O Genki, o amigo do Miles Morales, queria lá no jogo dele, tá? Daí, pelo que mostra, o Homem-Aranha tá lá no espaço. Então isso pode significar algo de guerras secretas, talvez um mundo bélico. Não sabemos, só saberemos em Guerras Secretas e em Doomsday. Mas então, galera, essa foi a minha crítica sobre o filme. E, cara, que filme maravilhoso do Homem-Aranha. Finalmente, um filme nota 10 de 10 do Homem-Aranha. Mas essa é apenas minha opinião. Comenta aí o que você achou do filme, só nota pro filme, ok? Então, até mais e fui.